Primeiramente, agradecer à instituição Cacau por ter me recebido há mais de 2 anos atrás. Cheguei bem crua, somente com uma ideia na cabeça, e aí Dr. Macedo me recebeu e sentou comigo e falou assim, não, vamos lá, vamos fazer, mas o que que você quer? E não sabendo muito o que explicar, muito o que eu queria, mas assim, eu só tenho que agradecer ao Cacau, em especial ao Dr. Macedo. Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o imenso oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos. Na verdade, qual seria o papel do pai e do orientador? Eu acho que eu vejo muitas semelhanças entre o orientador e o papel de um pai, porque ambos querem o melhor para os seus filhos. Geralmente o pai conhece os atalhos, os caminhos menos dolorosos, menos sofridos. E muitas vezes existe esse ímpeto de querer que os seus filhos, sejam os filhos de família, sejam os seus filhos científicos ou acadêmicos, ou o nome que se quer que seja, que eles percorram, né? E eles querem, eles almejam a perfeição para os seus filhos, mas as pessoas são diferentes. Eu tenho duas filhas. Uma é muito exigente consigo mesma e determinada. Outra é doce, um pouco despreocupada, mas sempre atinge os seus objetivos, do seu jeito. Qual é a certa? Nenhuma das duas. Não existe a pessoa certa. Cada pessoa é única, com as suas vivências, com a sua característica, e esse é um exercício de aprendizado para poder entender isso, para poder caminhar na vida. Esse é uma das coisas que eu sempre escutei dos meus dois gurus, o Johnson e o Gilmar. Quando realmente eu fico um pouco preocupado com essas questões, assim, sempre tive ali um ombro amigo para me colocar isso de uma forma bem clara. Mas também a gente tem que entender que esse campo da ciência, ele exige um compromisso, ele exige regras, ele existe uma metodologia para se atingir resultados, né? E, na verdade, ao longo dos anos, isso acho que nós podemos compartilhar, os três professores arguidores, né? A gente, por um lado, a gente entende, mas, por outro lado, a gente fica muito exigente, a gente aumenta o nosso nível de exigência com o tempo, porque a gente quer realmente que o nosso trabalho, e cada vez que existe um trabalho, existe também um certo peso que a equipe caminha consigo. Então, isso também tem que ser entendido à luz do que é um processo de pós-graduação, que é a formação de pessoas, e que elas tenham uma visão um pouco mais diferenciada. Você colocou muito, Angélica, a questão da sua índole de ser uma pessoa boa, do bem. A Angélica nos procurou na época da pandemia. Então, quando tudo estava parado, ela me aparece lá, os hospitais fechados, a pós-graduação praticamente parou. Nós ficamos 2 anos ali sem ter nenhuma atividade, nenhuma atividade. Então, mas ela não perdeu o entusiasmo, né? E ela procurou o Cacau, e o Cacau, nesse momento, já um pouco mais maduro, na sua instalação atual, com boas condições de fazer pesquisa. Hoje o Cacau ele está inserido na rede SIGA do SUS, então nós temos 3 dias de atendimentos de 20 pacientes, nós atendemos 60 pacientes a 70 pacientes por semana pelo SUS, em urologia pediátrica, nos causa muita angústia. Nós já temos mais de 400 cirurgias indicadas, desde que o Cacau começou a estar participando da rede SIGA, e pacientes que não têm onde ser operados, isso a gente vê como é precário o nosso sistema de saúde.
E oferecemos também o atendimento de estudos urodinâmica e fisioterapia. E a Angélica tem contribuído, além dessa pesquisa, ela tem contribuído lá como voluntária no Cacau, fazendo seu atendimento, e de uma certa forma também voluntária, porque ela doa o seu trabalho, que gera recursos para o Cacau, para se manter. Porque o Cacau realmente é um desafio constante,